Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro, rapaziada. E mais uma vez o Galo faz vergonha à sua massa. Rapaziada, é até difícil, cara, ter palavra para descrever esse momento, porque no Brasileiro a gente conseguiu perder pro Atlético Goianiense, o Lanterna. Ah, com time reserva, mas o Lanterna, o time que já está rebaixado no Brasileiro. E hoje a gente conseguiu perder pro Atlético Paranaense. Tivemos muito mais posse de bola, tivemos mais chances, acho que finalizações o Paranaense finalizou mais. Mas, sinceramente, cara, já não acredito mais no Milito. Não sei o que vai ser do Atlético nesse momento do campeonato. E a gente tem que ganhar a Libertadores. Porque pelo brasileiro, rapaziada, não tô vendo muita condição não. Mas enfim, vamos, sem mais delongas, vamos trazer aí a reportagem do Sport Center, ESPN, tá? Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like para o YouTube entregar mais nossos vídeos aí para mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Vamos tocar o vídeo aí. E é hora do Milito entrar em ação. Em relação a nomes, Bernard, por exemplo, em relação à situação dos jogadores em campo, o Scarpa, por exemplo. O último jogo verdadeiramente bom que o Galo fez foi a ida contra o River Plate. Sim. Porque depois veio a volta, depois veio o Campeonato Brasileiro, que o Galo naturalmente preservou os jogadores. A volta com o River foi mais um jogo inteligente do que propriamente de grande atuação do Galo. O Galo segurou bem o River. Grande atuação do Everson. Teve ali no começo do segundo tempo o seu grande momento no jogo, algumas chances para vencer o jogo, mas no mais ele se defendeu. E desde então, as finais da Copa do Brasil, o Galo jogou mal os dois jogos. E no Campeonato Brasileiro, o Galo também não vence. Acho que, se eu não me engano, o jogo de hoje é o 7º jogo sem vitória do Galo. Inclusive com uma derrota para o Atlético Goianiense aí no meio. Ah, mas era o time reserva, Era o time reserva, mas... É isso? Então, assim, E é claro que a final da Libertadores, que é o grande objetivo, todas as análises sobre momento, recorte, como tá jogando, como não tá, tudo isso pode ficar em segundo plano, porque trata-se de um jogo só, o jogo, né? O jogo da história recente do Botafogo, mais um grande jogo para a história recente do Galo, tudo isso pode ficar em segundo plano. Mas se a gente parte de qualquer pressuposto racional sobre essa final, o atleticano tem que estar preocupado, porque o Galo hoje joga pouco para que o atleticano tenha confiança de que na final o time possa jogar bem. E vai ter que ser algo sumiu, né? Além, assim, porque o time não está bem. A inspiração coletiva e individual. O coletivo não está funcionando e individualmente, esses jogadores, eu falei de tirar coelhos da cartola, o Scarpa é outro que poderia tirar coelhos da cartola. É o Scarpa que está no lance ali do gol, em cima do Coelho. O Coelho deixa ele para trás. O Scarpa caiu muito e chuta. E acho que pode ter a ver com parte física. O Scarpa passou de 60 jogos na temporada. É o que mais jogou. E eu estava dando uma olhadinha. O Scarpa é um cara que tem muitos gols, né, na carreira tal, e uma contribuição no número de assistências. Dos últimos 16 jogos, ele não fez gol e deu 2 assistências. Então, o nível de produtividade Lembra o início dele, de temporada dele com o Galo? todos os jogos tinha gol ou ou era assistência. gol ou assistência. Exato, Mas exato. a posição, né, e a função que ele faz hoje é muito sacrificante, porque ao mesmo tempo que ele tem que criar jogadas, ele tem que voltar para marcar. É muito sacrificante. Por isso que eu acho que nesse momento, na atual temporada, o Milito tem que pensar alguma coisa para preservar determinados jogadores. Porque se você, ao invés de você ajudar, você coloca mais carga, exige mais, porque à medida que o campeonato vai acabando, né, as equipes cada um tem a sua necessidade. Hoje nós estamos falando sobre final de campeonato para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense correu hoje como se fosse o primeiro jogo. Correu demais, pressão o tempo todo e tal. O Atlético Mineiro está em final de temporada pensando no campeonato, na final da Libertadores. O Scarpa terminou como ala esquerdo, no segundo tempo, né? Como ala para esquerda. Como ala, ou seja... Joga no meio de semana com o Botafogo, Sim, né? Pelo Brasileirão. Galo e Botafogo. Isso, então assim, você começa a exigir muito dos jogadores num determinado posicionamento, com determinadas funções. Esse cara já não vai mais render, primeiro, que não é novidade, e depois, porque as questões físicas e técnicas, ele não consegue mais sobressair sobre o adversário. Porque todo mundo sabe hoje, jogando contra o Scarpa do lado direito, ele vai pegar a bola e vir para o lado esquerdo, porque a gente sabe que a perna direita do Scarpa não é forte.
Então, assim, as dificuldades, aí entra a questão do treinador. Quando o Muricy falava, né? O treinador é 30%, o resto é só jogador. Esses 30% do Milito, ele precisa utilizar da melhor maneira possível para poder ter esses jogadores. No gol, o Batalha estava num posicionamento de volante no gol do Atlético Paranaense. E o Batalha, de vez em quando, ele está jogando como um líbero. Quando ele saiu para fazer a questão do volante, pode ver que, olha lá, ele estava marcando o João Cruz, que entrou ali para fazer um segundo atacante. Uma jogada até repetida, né, Zé? O Zupac até pensava que era o gol e não era. Do Julimar, Mas a mudança, né? Quando sai o Julimar, o que ele faz? Ele coloca o João Cruz centralizado na posição do Nicão e põe o Nicão aberto pelo lado direito. E aí o Milito deve ter falado, adianta a Batalha. Olha lá, o Batalha marca o João Cruz e deixa o corredor tranquilo, não tem ninguém para proteger a bola. Ali à frente da área. Aí deu tempo do Coelho girar, ajeitar o corpo e dar aquela batida estilo Marcelinho Carioca, a bola sobe e desce, né? Então, assim, tem muitas coisas que o Milito precisa acertar para não ser surpreendido. Primeiro, para conseguir ter uma sequência de vitórias até a Libertadores, porque você vai perdendo, o ambiente no vestiário começa a preocupar. Pode abalar a confiança também, não pode? Confiança, desgaste. Daqui a pouco a torcida do Galo começa a cobrar. Nós sabemos o quanto hoje o atleta é cobrado via as redes sociais. A cobrança ela vai vir só via rede social, porque o Galo, eu não me lembro se depois do Botafogo o Galo tem ainda algum jogo como mandante, mas não vai ter torcida, né? O Galo está punido e é uma força também que o time tem. Mas a gente sabe como é que funciona. Lógico. Aí a torcida vai receber carinhosamente os jogadores no centro de treinamento, né? As redes sociais serão inundadas de elogios a pai, mãe, tio, tia, filho, um monte de coisa. E isso pode afetar, né? A pressão do estádio... Para completar hoje... o que você estava perguntando, ele vai jogar na Arena Independência no meio de semana contra o Botafogo, portões fechados. Fora da arena e sem torcida. Então, aí ele tem um jogo com São Paulo, que é no Morumbi, e no dia 26 de novembro, ou seja, 4 dias antes da final, tem Galo e Juventude. Mesmo no dia de Botafogo e Palmeiras. Arena MRV. Também fechado. Fechado. E ele não vai ser na arena, deve ser também Talvez fora. eles mudem. Está marcado para a arena, mas imagino que vai mudar. E ele fecha em casa contra esse mesmo Atlético Paranaense. Desculpe, está marcado para o Independência também. Desculpe. Vai lá, professor. Ele vai fechar o campeonato contra esse mesmo adversário de hoje, porque esse é jogo adiado da 19ª rodada. Esse jogo do turno. Do fim do primeiro turno. De hoje foi da 19ª. Eu acho que hoje em dia a pressão no estádio de futebol é a menor que tem. Claro, quando não acontecem coisas como naquele Atlético e Você Flamengo. está falando para o Galo, no momento? Qualquer clube, durante a semana, o barulho durante a semana é rede social, é CT, é o cara quando você vai na padaria, o cara te cobrando, vamos ver, agora com o Botafogo, é um jogo só, não sei o que, é uma pressão muito grande. O Milito vai ter que se reinventar mais uma vez, porque o futebol do Galo subiu. O Zupac colocava o jogo contra o River na Argentina, naquela situação, todos nós entendemos aquele jogo como um jogo de necessidade, da necessidade imediata. À luz do que o Galo não mostrou nos jogos seguintes, até aquele jogo entrou na conta, entrou no balaio. Então, já é muito tempo ausente, eu não vou nem dizer da pontuação, porque em relação ao Campeonato Brasileiro, a impressão que fica é que o Galo acordou de repente de um campeonato que sempre foi de medíocre para baixo. Um campeonato ruim do Atlético Mineiro. Tinha essa questão dos jogos a menos, mas é um campeonato ruim. Com o elenco que tem, não poderia. Tem os jogos escondidos aí, que nem essa derrota para o Atlético Goianiense, indesculpável. O Milito conseguiu, no momento em que as Copas começaram a funilar e com a dificuldade do time responder do jeito que ele queria que o time jogasse, ele conseguiu encontrar uma maneira, e a gente falou muito, esse foi o adjetivo muito usado, o Galo do Milito passou a ser um time pragmático, mais pragmático, que para as Copas trouxe resultado. O Galo foi assim contra o São Paulo na Copa do Brasil. Isso, exatamente. Contra o próprio São Lourenço. Ele administrou os 2 jogos. Contra o São Paulo, ele administrou os 2 jogos. É para não perder. Ganhou no Morumbi o primeiro, mas quase não deu. Não deu final, com gol no finalzinho. Só que para o Campeonato Brasileiro, o futebol que o Galo joga, o campeonato, mesmo entendendo que o Galo poupou muitos jogadores por causa das Copas, etc. e tal, mas não é um time confiável para o campeonato, não é um time com regularidade para o Campeonato Brasileiro. Então, por isso que é um campeonato muito decepcionante do Galo. E se por um acaso, a gente não sabe como é que as coisas vão ser, mas se tudo der errado, e o tudo eu digo, o Galo perder a final para o Botafogo e não conseguir a 7ª, 8ª, talvez a 9ª vaga para a Libertadores, vai ser frustrante num nível assim colossal, né? Muito decepcionante. Eu ainda acho que o Galo vai beliscar uma das vagas, de um jeito ou de outro, ou ganhando a Libertadores,
que é muito mais importante do que garantir vaga, ou pelo brasileiro. Mas essa dúvida sobre a presença do Galo na próxima Libertadores, com tantas oportunidades que a temporada deu ao Galo, é algo que me chama a atenção. Porque se o Cruzeiro ganha, a Sul-Americana abre mais uma, né? O Flamengo ganha a Copa do Brasil, abre uma. Se o Botafogo O ganha... atleticano faz o quê no próximo sábado, no jogo do Cruzeiro do Racing? Eu tenho certeza que eles vão... Que 99,9% ou 100% vão secar o Cruzeiro. Se ele confia no time Cruzeiro dele, perder. Se ele confia no Não time vão? dele, ele Você fala, acha? vamos ganhar do Botafogo e que se dane vaga de brasileiro. O Galo estará na próxima Libertadores, porque vai ser campeão da Você Libertadores. está imaginando que algum torcedor do Galo vai torcer pro Cruzeiro? Pode esquecer. Eu não consigo imaginar isso. Por causa de nona vaga, né? Por favor, né? Seca primeiro e pensa depois. Agora, por mais contraditório que pareça, do jeito que o Atlético está nesse momento, eu acredito mais numa retomada de uma boa partida contra o Botafogo, que é um jogo só, Fato. concentração naquela partida, do que num time que se desenvolva melhor no Campeonato Brasileiro. Sim. Até porque há uma certa desmobilização com essa história sem público, tá tudo conspirando Pior ainda contra. agora, assim. Eu acredito num Galo forte, até porque o Botafogo também tem... A gente tem falado que o Botafogo joga o melhor futebol do país, mas o Botafogo tem me assustado um pouco por não conseguir chamar esse melhor futebol sempre que ele quer. Né? Então você tem um histórico... Especialmente no segundo tempo. Cai muito de produção. Então você tem já os jogos com Criciúma e Cuiabá, da parte do Botafogo, casa. imperdoáveis. Em casa. Tem aquele jogo de Libertadores contra o São Paulo, que o Botafogo vai aos pênaltis, justamente porque não conseguiu aproveitar um primeiro tempo que ele massacrou o São Tem Paulo. o do Palmeiras também, que quase no próprio final... Palmeiras. O jogo da volta Mas com se o Peñarol, continuar no quase não foi e vai, tá bom. O Botafogo tem suas irregularidades lembrar, né? também. Né? É hoje um time assim mais faceiro, mais bonito de se ver jogar, não tenho dúvida. Mas também inspiração não é coisa que E você ainda faça assim. sobre o ela Galo, vem, né? é curioso que a gente observa em situações como essa, como o Hulk é fenômeno, né? Embora o Hulk não esteja no seu melhor momento, mas o Hulk é um atleta de 38 anos de idade. E quem é preservado é o Paulinho. O Hulk é tão fora da curva como atleta de futebol. Verdade. Ele é tão monstruoso como atleta do ponto de vista físico também, que aos 38 anos, depois de mais de quase 50 jogos na temporada, quem tem que descansar, guardar energia é o Paulinho, porque o Hulk segura o tranco. É impressionante. Vamos dar uma olhadinha em números desse Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0, lá na Liga Arena. Números da tela do Sport Center. O Pacto. Pessoal da comunicação, do marketing lá do Furacão. Ousados. Eles foram ousados. É o Pacto. Deu certo já 2 vezes. Não deu certo naquela contra o Vitória, né? Contra o Vitória que o Atlético perdeu em casa. Só não esqueça que o pacto sempre cobra uma contrapartida. Que isso, prefeito. Números desse 1-0, posse de bola, olha lá, o Galo com 70% contra 30% do Furacão. Passes completados muito mais do Atlético Mineiro. Agora, finalizações, olha aí, ó. 17 do Atlético Paranaense contra 13. E no alvo, 5 contra 3. Grandes chances, mas também 2 contra nenhuma do Galo. E escanteios 4-3, professor. Moral da história, o Atlético Paranaense contra-atacou melhor do que o Galo atacou. Faltou mais uma vez inspiração para o Galo. Faltou aquela... Porque todo jogo do Galo a gente fala, né? Não está jogando bem, mas é um time com jogadores, com capacidade de fazer alguma coisa. Foi o que aconteceu, a gente esqueceu de colocar na lista, ou a lista era tão extensa que a gente não colocou, mas da lista dos jogos de medíocres para baixo do Atlético, tem os confrontos com o Vasco. O segundo, principalmente o segundo confronto com o Vasco. O segundo foi um jogo ruim do Galo. Que o Hulk consegue livrar o Atlético de uma cobrança de pênaltis que seria justa àquela altura. Então é coisa para o Milito botar a cabeça no travesseiro e pensar. Está na hora de, mais uma vez, o Milito entrar em ação. Ao longo desse ano, ele entrou em ação, até contrariando sua própria tendência de futebol, né? Em muitos momentos. E é hora do Milito entrar em ação. Em relação a nomes, Bernard, por exemplo, em relação à situação dos jogadores em campo, o Scarpa, por exemplo. Bom, rapaziada, é o que todos comentaram, é mais ou menos o pensamento. Desde o jogo contra o River, o Atlético não vem jogando bem. Foi considerado até o jogo contra o River lá no Monumental o último jogo que o Atlético se apresentou bem. Mas no caso agora já está entrando em discussão. Porque foi o que a gente pensou, né?
Não, o Atlético jogou assim porque tinha vantagem, ia ter muita pressão lá. Mas a verdade é que fomos bem defensivamente, mas não tivemos muito êxito em atacar o River, né? A gente só se defendeu praticamente. Mas com um cenário hoje, cara, que o Atlético vive, é extremamente preocupante. E sinceramente, eu não sei se o Milito vai ter força para levantar a moral desse time e conseguir que a gente mude os resultados. Porque parece que o Galo tá jogando sem força. Parece que, não sei, cara, parece que não é o Galo. Não é o Galo que a gente está acostumado a ver, principalmente lá no início da temporada, no início da era do Milito. A gente não consegue ver, mas um dos comentaristas falou ali, o Galo tá manjado. E, infelizmente, eu tenho que concordar. O Galo tá manjado. E acaba que tá parecendo até com o Vasco, cara. Vocês viram aí no decorrer do campeonato, o Vasco teve uma ascensão quando entrou o Paiva. Mas o cara não tinha muita peça, ficou aquele jogo manjado. Todo mundo sabia que eles iam cruzar pro Verratti, entendeu? E o Verratti tentar resolver. E a gente tá mais ou menos do mesmo jeito, cara. E uma das coisas que me chama muita atenção, que foi falado ali, é ele conseguir tirar o melhor do Scarpa, cara. Ele tem colocado o Scarpa sempre na mesma posição e ele tem que tentar atacar e tem que defender. Então acaba que ele fica mais às vezes defendendo do que atacando, criando as jogadas. Então sacrifica muito o Scarpa. O Scarpa é um jogador, um dos melhores jogadores desse time. Um dos melhores. Mas está sendo muito sacrificado na posição que o Milito quer que ele jogue. Então o Scarpa, na posição que o Milito quer que ele jogue, ele está sendo muito sacrificado. Alguns até criticam já, falam mal do Scarpa, mas não, cara, o Scarpa é muito bom. Só que eu acho que a posição que ele tem, que o Milito coloca ele, não favorece a ele. E sinceramente, rapaziada, sei que a gente está perto, falta poxa, praticamente 15 dias, menos de 15 dias para a final. Mas dependendo de como o Milito, cara, atuar contra o Botafogo, acho que não vai ter jeito para ele não. Eu acho que esse jogo contra o Botafogo vai ser o crucial. Se o Galo não tiver um bom futebol contra o Botafogo, eu acho que o Milito cai. Então, é um assunto muito sério e tem deixado a massa muito preocupada das atuações do Galo. Rapaziada, infelizmente hoje não temos o que comemorar. Só ficou preocupações. Essa mais uma derrota de hoje. E eu quero que você deixe nos comentários aí o que você achou dessa apresentação do Galo aí. Que para os comentaristas eles falaram aí bem medíocre. Se você concorda, coloca aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like.